Olá pessoal, Alessandro Valentim aqui, hoje para a gente fazer um vídeo react sobre um bodybuilder que eu considero um dos melhores físicos dos anos 90. A gente vai reagir a uma apresentação dele no Mr. Olympia de 1999, onde ele ficou em terceiro lugar. Talvez um dos físicos mais simétricos, mais bem condicionados de toda aquela era. A gente vai falar hoje sobre Chris Cormier. Então vamos soltar o vídeo para a gente comentar um pouquinho a respeito. Off-season lifestyle, and it's been a great training for this show. Vou tirar o áudio, tá, pessoal, para não dar direitos autorais. Olha só, realmente era um físico muito incrível para a época, né? Lembrando que o Chris Cormier, ele começa a treinar aos 15 anos de idade. Agora, olha que curioso, ele era muito fã do Lou Ferrigno. Eu acho que toda uma geração foi impactada, né, pelos filmes do Arnold Schwarzenegger no cinema, mas eu acho que a televisão era um pouco mais acessível. E o Lou Ferrigno, a partir de 1977 até 80, ele fez a série do Incrível Hulk, né, na CBS, um canal de televisão dos Estados Unidos. E obviamente o Chris Cormier, como outros tantos fisiculturistas dos anos 80 e 90, tiveram contato com a série do Hulk, né? Olha que coisa formidável, tanto que foi importante esse impacto, né, do fisiculturismo nos cinemas, né? Começando com Arnold e depois com o Lou Ferrigno. Então ele começa ali aos 12 anos a assistir a série do Hulk e logo na sequência ele começa a treinar. O Chris Cormier é muito interessante porque o primeiro ano que ele competiu no Mr. Olympia foi em 1994. O próprio Lee Haney já dizia que ele trazia um físico muito parecido com o dos anos 80, só que obviamente adequado já à era Mass Monster, que era a era do Dory Yates, né? O próprio Dexter Jackson disse que o Chris Cormier, ele, na opinião dele, na minha opinião também, ele seria muito maior que o Flex Wheeler se ele tivesse uma cabeça melhor, né? Todo mundo sabe do histórico de noitadas, de baladas do Chris Cormier, né? Ele era um cara realmente que tinha um excelente físico, mas não tinha a cabeça muito boa. Era a mesma questão do Flex Wheeler. O próprio Dory Yates chegou a dizer que o Flex Wheeler, se tivesse a sua cabeça, obviamente o estilo, né, do Dory Yates, a mentalidade, com o físico que ele tinha, ele seria imbatível, né? Porque era realmente uma genética. O Dory não se considerava uma genética. E tem um caso interessante da estreia do Chris Cormier, que ele fala que o Dory ia subindo as escadas para entrar no palco e a luz foi se apagando, né? Daí surgiu o apelido The Shadow, né? O Peter McGough, aquele jornalista, deu esse apelido ao Dory Yates. Mas esse ano de 99, olha, eu arrisco dizer, na minha opinião, tá, que o Chris Cormier, ele poderia, e se tivesse vencido o Flex Wheeler, não seria uma surpresa. Acho que foi o melhor físico da vida dele. Inclusive, só para a gente trazer algum dado aqui interessante, o Chris Cormier venceu o Flex Wheeler nos anos 2000, ali, no início dos anos 2000, na verdade em 2000, né, que foi no Ironman de 2000, que era um show muito tradicional nos Estados Unidos nos anos 90. A gente tinha o Mr. Olympia, tinha o Arnold Classic e tinha o Ironman. E o Flex sempre vencia todos esses shows. Inclusive nesse ano de 2000, o Flex venceu o Arnold Classic, né? Ele venceu em 93, depois ele vence em 97, depois ele vence em 98 e depois ele vence em 2000. E o Chris Cormier venceu o Flex Wheeler naquele ano, para você ver que era realmente um físico que ainda estava em processo de evolução, tanto que nos anos 2000 e de 2000 a 2005 ele ficou em segundo lugar todos esses anos de forma consecutiva no Arnold Classic. Então era realmente um físico incrível. Talvez se tivesse apertado um pouquinho mais a preparação, ele poderia ter sido o Mr. Olympia. É óbvio, né? Uma geração que foi a geração do Ronnie Coleman, uma geração que o Ronnie seria imbatível até o momento que ele realmente não estivesse mais no seu auge.
Depois a gente teve o Jay Cutler, mas o Chris Cormier teria realmente grandes chances, na minha opinião, se tivesse realmente a cabeça no lugar de ser um Mr. Olympia. Mas foi um atleta realmente com potencial enorme nos anos 90. Né? Na verdade, nos anos 90 foi, talvez, na minha opinião, a maior década, né? Os maiores bodybuilders de toda a história vieram dos anos 90. E esse foi o Chris Cormier, pessoal. Um dos maiores atletas que o bodybuilding produziu. Muita gente não conhece, né? Já é um tiozão hoje, se a gente está falando dos anos 90, o cara que começou a competir no Olímpia em 1994. Muitos de vocês não tinham nem nascido nessa época. Bom, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante, deixar a sua curtida, se puder compartilhar esse vídeo, se você achar pertinente, o faça. E se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, porque aí, obviamente, depois de todas essas ações, o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para você e vai mostrar para mais pessoas também. Então, espero que você tenha gostado e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, pessoal.